Como os irmãos bem sabem, já faz um tempo que nós temos estudado a questão da segurança de salvação, se podemos realmente ter certeza absoluta de sermos salvos e principalmente de estarmos seguros quanto à salvação, não dependendo nem 1%, nem 0,000, quantos zeros você quiser colocar, 0,1% das nossas obras, mas unicamente 100% confiados no poder e na salvação, no sangue do Senhor Jesus Cristo. O problema é que, infelizmente, muitas heresias e muitos ensinamentos humanistas voltados para o ser humano têm colocado, então, um pouco de ajuda, né, para Deus salvar o homem, através das obras, tanto para ganhar quanto para manter a salvação. E muitas igrejas evangélicas, infelizmente, têm partido por esse caminho, né? Ou seja, você é salvo até aqui, mas daqui por diante é por sua conta, né? Você tem que permanecer. Se você pecar, se você desviar, se você, né, acontecer um monte de coisa, você pode perder. Então você vive, né, na salvação como pisando em cacos, né? Com medo de cometer qualquer coisa, porque eu posso perder a salvação, né? Então isso não é bíblico. Já vimos vários textos bíblicos, já analisamos 10 textos bíblicos, já analisamos 15 temas bíblicos. Hoje vai ser o 16º tema bíblico, todos comprovando que a salvação é eterna. Uma vez em Cristo para sempre. Essa é a questão que muitas vezes dá problema, né? Se não estiver em Cristo, você pode fingir ser cristão, você pode frequentar uma igreja, você pode ser batizado, você pode dar oferta, você pode dar dízimo, você pode fazer o que quiser na sua igreja. Mas se você não estiver em Cristo, não nasceu de novo, então você pode desviar, você pode fazer o que quiser e realmente não vai mudar nada, né? Não vai perder a salvação. É que nunca teve, nunca foi salvo. É muito diferente do que a Bíblia diz, que uma vez em Cristo para sempre. A Bíblia fala de vida eterna. Hoje, mas antes de falar sobre o tema de hoje, as diretrizes é muito importante, porque se não temos diretrizes sérias quanto ao estudo da pregação da palavra de Deus, nós corremos um grande risco de ensinar uma heresia tremenda. E aí nós vamos responder a isso perante Deus. Então, as 3 diretrizes bem importantes para você estudar qualquer assunto da Bíblia é que um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E a terceira diretriz, uma doutrina deve ser baseada sempre no todo que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto, e não apenas em um versículo ou em um texto aleatório, e muitas vezes textos obscuros, né, difíceis de entender. Então, tem que ser baseado no todo que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. Hoje estaremos falando sobre o tema disciplina ou destruição. Disciplina ou destruição. Nós vamos basicamente ficar em um texto apenas, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10. Você pode abrir lá. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 10. A Bíblia nos diz o seguinte, 1 Coríntios 10, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E os irmãos podem se colocar de pé, como sempre, como costume. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Desculpa, deixa eu ver aqui.
certo? Que o seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos orar e vamos então entrar nesse texto. Pai, pedimos mais uma vez a Tua graça, a Tua misericórdia, o ensino do Espírito Santo. Sabemos que Ele é o verdadeiro professor, somos meros instrumentos, sem nenhum valor algum, mas o Espírito Santo é realmente a pessoa real, que nos ensina, nos convence, muda nossos pensamentos e até corações, e por isso queremos render toda a mensagem, todo o nosso corpo, tudo ao Espírito Santo. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Poder sentar? Muito bem, então esse texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 10, basicamente, ele tem sido podemos dizer, um paraíso para aqueles que tentam desaprovar a segurança eterna de salvação. Qual é o argumento deles nesse texto? O argumento deles é que este texto foi escrito para os crentes, mostrando como o povo de Deus pecou gravemente naquela época, de Moisés e Josué, lá no deserto. Então, dizem eles, Deus os destruiu por causa disso. Consequentemente, dizem eles também que os crentes hoje podem perder a salvação, não podendo entrar no céu. Talvez, como nós vimos aqui, por causa de alguns pecados, que fala nesse texto. Agora, o problema muito sério desta falácia, desta heresia, é que eles falham, as pessoas que pregam assim, ensinam assim e creem dessa maneira, eles falham em distinguir ou diferenciar a disciplina de Deus, ou seja, a correção de Deus, com com a punição ou condenação eterna de Deus. O único problema deles é distinguir essa questão. Eles confundem disciplina com condenação eterna. E por isso, então, nós vamos olhar o texto aqui, tendo isto em mente. A grande diferença que existe entre a disciplina e a condenação eterna. Ou seja, a correção e a punição eterna. Primeiramente, do versículo 1 ao versículo 4, 1 Coríntios 10, versículo 1 ao versículo 4, aqui nós vemos aí os maravilhosos privilégios que o povo de Israel tinha, e isso no deserto. Interessante, né? Mesmo vivendo num deserto, mesmo passando por um deserto tremendo, difícil, eles ainda tinham muitos privilégios. Mas interessante que eles não viam isso, E muitas vezes os crentes são da mesma forma, Eles têm todas as bênçãos à disposição deles e eles ainda conseguem ver o negativo da história, As coisas que eles não têm, ao invés do que eles têm, do que Deus está proporcionando a eles. Mas qual eram os privilégios, maravilhosos privilégios que o povo de Israel tinha? O povo, eles tinham o privilégio de ser cuidado por Deus. Lembrando que nós estamos falando aqui desde quando eles foram libertos do Egito, com aquelas 10 pragas, com mão forte do Senhor, realmente colocando o faraó, que se considerava Deus, na época,
no seu devido lugar como criatura miserável, fraca, né, desprezível, e Deus se colocando como forte, o único Deus verdadeiro. Então, estamos aí pegando desde a saída deles até a entrada na Terra Prometida, mas aí quando chegaram ali para entrar na Terra Prometida deu um problema, né? Que os irmãos talvez já sabem, mas nós não vamos entrar nessa questão hoje. Talvez vamos tocar algumas coisinhas. Então eles tinham o privilégio, quando eles já saíram do Egito, a Bíblia fala, logo já da saída, né? Deus os livra de tal maneira ali no Mar Vermelho, fazendo-os passarem seco no meio do mar, o mar se abrindo para eles passarem, e logo em seguida o exército egípcio chegando, e Deus então faz o mar voltar, e o mar mata aí, né, milhares de egípcios. Então eles tinham o privilégio de ser cuidados por Deus. Logo em seguida eles eram levados, né? Tanto estava no deserto, então tanto à noite levado pela coluna de fogo para aquecê-los, quanto de dia com uma nuvem para dar sombra para eles. Olha que privilégio, eles eram cuidados pelo Deus verdadeiro, todo-poderoso, que se mostrou forte e poderoso ali no Egito, e eles não viam isso. Outro privilégio também que eles tinham é de ser protegido por Deus, como nós já falamos, né? É interessante que até as roupas deles não envelheceram. A gente brinca muitas vezes, né? Qual marca será daquelas roupas, né? Mas não, foi o poder de Deus. Eles tinham um líder escolhido, literalmente escolhido por Deus. Deus fala a Moisés muito antes, né, das 10 pragas no Egito, fala com ele através daquela sarça ardente, aquela sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia. E Deus supria, irmãos, além de tudo isso, Deus supria o alimento para eles. Eles não passavam fome. Se dava fome, Deus fazia o alimento aparecer, seja aí o maná, ou seja até mesmo as cordonizes, né, que era carne. Eles reclamaram, né, só pão, então vai, toma carne, né, e deu carne para eles também. Tudo que eles queriam, Deus dava. A água não faltava também, Deus fazia sair água, como diz aí o texto, da pedra, né, e bem está lembrado aí o apóstolo Paulo, que a pedra era Cristo, simbolizava Cristo. Então, olha os privilégios que eles tinham com Deus no deserto, mas com privilégios vem o quê? Responsabilidade. Com privilégio vem responsabilidades. E por eles haverem então murmurado contra Deus e contra Moisés também, todos de 20 anos para cima morreram no deserto, ou seja, foram-lhe proibidos entrar na terra prometida, e Deus fez eles ficar perambulando aí no deserto durante 40 anos, se não me engano, aonde até toda essa geração de 20 anos para cima morrer. É interessante, eu estava pensando e meditando enquanto estava estudando essa questão, eu acredito que não tinha uma pessoa, irmãos, além de Caleb e Josué, que confiavam em Deus, de 20 anos para cima, logicamente, que confiavam em Deus, que poderiam entrar na terra prometida, tranquilamente Deus ia dar aquela terra para eles. Porque Deus falou todos, com exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos que creram. E eles também foram na terra prometida, né? E eles viram tudo que os outros viram. Não tinha nada de diferente. Mas eles preferiram confiar em Deus, enquanto que todo o rosto, inclusive, todos os outros, inclusive todo o povo, ninguém confiou. Por que eu estava meditando e cheguei a essa conclusão? Porque eu creio que Deus não é injusto. Eu creio que Deus não vai, só porque você está aí no meio, eu vou fazer todos de 20 anos para cima, mesmo que você confiava em mim, eu vou fazer. Não. Eu creio que Deus não é injusto. Se Deus falou todos, é porque ninguém, apenas Josué e Caleb, confiaram. Né? Eu sei que Moisés também, só que Moisés tinha um outro problema que nós vamos ver, né? Mas apenas Josué e Caleb confiaram que Deus podia dar aquela terra para eles. Então, por causa disso, Deus os faz, novamente repito,
todos de 20 anos para cima morrerem naquele deserto. Mas não podemos dizer, irmãos, que todos os que morreram ali no deserto foram condenados eternamente, por exemplo, ao inferno, né? Não podemos dizer isso, não temos base bíblica para isso, de que todos que morreram ali de 20 anos para cima foram impedidos de entrar no céu. Não temos base bíblica para isso. Nada que nos dê a liberdade de falar isso. Mas Deus, o que ele estava fazendo ali? Ele estava disciplinando, impedindo eles de entrarem na terra de Canaã. Até a gente muitas vezes faz uma comparação, né? Terra de Canaã com a Canaã celestial, né? Mas eu já ouvi alguém dizer, realmente é verdade, né? A terra de Canaã, ela não tem muita simbologia para o céu. No céu vai ter guerra? Na terra de Canaã tinha. Mas tem uma certa, né, um certo pensamento, não estou falando que é errado, totalmente errado, mas temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então eles foram impedidos de entrar na Canaã, na terra prometida. Mas com respeito ao céu, com respeito à salvação, não temos nenhuma base bíblica para dizer que todos foram perdidos ou condenados, né, eternamente ao inferno. E eu tenho prova disso. Eu tenho prova disso. Enquanto você, talvez que crê, né, que todos foram condenados ao inferno, eu tenho provas que não foram. Mas por quê, pastor? Porque pelo menos aí 3 pessoas, pelo menos no mínimo, eu creio que eu vou ver lá no céu. E morreram no deserto junto com os outros. Um deles é Moisés. Moisés também não foi impedido de entrar na terra prometida? Só que o caso dele foi outro. Deus falou para ele, olha, fala a pedra e ela vai sair água. Ela vai lhe dar água. Moisés estava tão nervoso com o povo que falou, vocês querem água? Toma aqui água. Pá, né? De raiva. E era o homem mais manso do mundo. Imagina a que ponto ele chegou, né? E aí Deus falou, Moisés, tudo bem, você me desobedeceu, você não entra na terra prometida. E se você olhar lá, se não me engano, em Números, ele ora, né? Ele ora para Deus deixar ele entrar. E Deus fala, não. Mas eu acredito que Moisés está lá no céu. Pastor, mas como o senhor tem prova disso? Porque ele apareceu depois a Jesus Cristo, no Novo Testamento. Jesus, naquela transfiguração, né? Se resplandecendo em glória, mostrando a sua verdadeira face, ali no monte, não lembro agora se é o Monte das Oliveiras, apareceu então Moisés e Elias, conversavam com ele. Então Moisés está no céu. Mas eu acho que talvez vai ter mais alguns lá, por exemplo, Arão. Nós não vemos nada na vida de Arão que ele possa ter acometido e ter perdido a salvação ou ser impedido de entrar no céu. Miriam, apesar do problema dela com Moisés, né, era uma mulher serva de Deus, ela errou, mas em nenhum momento nós vemos aí que Deus a desprezou, mas ela teve a punição dela, né, aquela lepra, depois ela voltou para o arraial. Então, e com isso, provavelmente, né, outros, não estou dizendo todos, porque, deixa eu abrir aqui um parêntese. Alguns dizem, e realmente é verdade, se você olhar lá os textos, quando o povo de Israel saiu, a Bíblia fala que saiu uma grande mistura de gente junto com eles, lá do Egito. Por quê? Porque eles viram os feitos de Deus, e eles também não queriam ficar mais no Egito, né, daquele jeito. E aí eles falaram, sair com esse povo, né? E saíram uma grande mistura de gente que não era de Israel, mas estava junto do povo de Israel. Então alguns acreditam, e eu também acredito, tem um pouco de base nisso, que a maioria daquelas reclamações que acontecia vinha desse povo, e aí influenciava os israelitas, né? Ao ponto deles fazerem o que fizeram. Então, provavelmente, alguns desses que morreram, provavelmente não estão no céu, mas não é pelo fato de terem sido impedidos de entrar na terra de Canaã, mas pelo fato de que nunca realmente pertencia a Deus. Estava ali no meio do povo de Deus, como hoje. Tem muitos dentro das igrejas, mas tem muitos que estão perdidos dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Então a situação é a mesma. Muito bem, então, mesmo com o privilégio, eles foram
disciplinados, eles murmuraram, né, foram disciplinados por Deus. Alguma pergunta até aqui? Ou comentário? Pega o microfone lá, irmão Crisley. Aguenta aí, aguenta aí. Algo que nós podemos pensar a respeito disso, sobre destruição, Sodoma e Gomorra, que todos foram destruídos, né? Como Deus, sendo justo, como o senhor falou aí, sobre Arão, sobre Moisés, sobre Josué, né? Josué entrou, né? Sim. Os que ficaram, né? Vamos imaginar assim, Arão. Ao contrário disso, em Sodoma e Gomorra, saíram de lá só Ló, né? E a sua família, mas o restante todos foram destruídos. Destruição total. Não achou Falando nem... sobre a justiça de Deus, né? não achou nada. E mesmo sendo uma cidade totalmente corrompida, Deus ainda foi lá e tirou, né? Ló e sua esposa, né? Suas duas filhas, mas sua esposa, né, preferiu, né, olhar para trás, desobedecer, e aí acabou não saindo totalmente, né? Mas é verdade. Então eu acredito na justiça de Deus. Não acredito, se Deus falou todos, então é até assim triste, né, pensar nisso. Israel era um povo, mais ou menos, pelo menos quando saíram do Egito, mais ou menos uns 600 mil pessoas. Imagina. Provavelmente nessa época aqui tinha mais de 600 mil, né? E ninguém confiou em Deus. Não era 10 pessoas, era 600 mil ou mais de 600 mil. Ok. Segundo lugar, nós vimos aí do versículo 1 ao versículo 4, os privilégios do povo de Israel no deserto. Quais foram, então, os pecados do povo? Quais foram os pecados do povo? O texto aí nos diz que, basicamente, do versículo 6 ao versículo 10, né? 1 Coríntios 10, versículo 6 ao versículo 10. Então, os pecados deles, eles desejaram as carnes e as alimentações do Egito. Eles foram idólatras. Interessante, né? Eles foram idólatras. Eles cometeram imoralidade sexual. E eles tentaram também a Deus, como diz aí no texto. E eles reclamaram e murmuraram contra o Senhor e contra Moisés, né, o homem que Deus tinha designado para liderá-los. Então, estes foram basicamente os pecados, pelo menos mencionados aí no texto, e que nós lembramos, né? Visto que essa história foi escrita para servir de exemplo para nós, né, cristãos do século 21, né, que estamos vivendo agora na graça providenciada por meio do Senhor Jesus. Então, essa história foi escrita para servir de exemplo para nós, para nos admoestar como cristãos, que precisamos responder, no caso aí, uma pergunta muito importante. Um salvo verdadeiro pode cometer estes pecados que o povo de Israel cometeu? Sim ou não? Oi? Salvo verdadeiro. Pode cometer esses pecados? Vou repetir os pecados. Eles queriam, né, comer as carnes, os alimentos do Egito, né? Isso aí a gente sabe que tem um simbolismo, né? O Egito tinha símbolo do mundo, né? Para hoje. Eles também foram idólatras. Eles cometeram imoralidade sexual. E eles tentaram ao Senhor Deus e ainda reclamaram e murmuraram contra Deus e contra Moisés. Novamente pergunto, um salvo verdadeiro hoje pode cometer os mesmos pecados que eles cometeram? Todos. Todos. Todos os pecados cometidos aí. Todos os pecados cometidos aí. Sim, pode ser cobiça, né, se desejar no Egito. Irmãos, infelizmente, os irmãos estão na dúvida, né? Não sei se os irmãos são muito perfeitos. Mas infelizmente, sim.
Infelizmente, um salvo verdadeiro pode cometer os mesmos pecados que o povo de Israel cometeu no deserto. Um crente verdadeiro, ele pode cometer qualquer pecado. Não existe pecado que o crente não possa cometer. Um crente verdadeiro, um salvo verdadeiro. Enquanto estiver nessa carne, enquanto estiver nesse mundo, ele está propenso a cometer qualquer pecado. Não estou dizendo que ele vai, mas ele pode, ele tem esse impulso carnal para cometer qualquer pecado. Então ele pode. Inclusive, os mencionados aí do povo de Israel, qualquer um deles. Mas se o crente não se arrepender, se o salvo verdadeiro não se arrepender, não confessar e pedir perdão a Deus pelo seu pecado cometido, o que vai acontecer com esse crente, com esse salvo verdadeiro? Ele estará sujeito à disciplina e correção do Senhor, impedindo até mesmo esse crente, esse salvo verdadeiro, impedindo até mesmo ele de receber algumas bênçãos do Senhor. Nós, muitas vezes, como pais, somos falhos, somos fracos, porque nossos filhos muitas vezes desobedecem, faz o que quer, fala o que quer, desobedece à torta à direita, e aí depois, pai, eu preciso disso, a gente vai lá e dá. Deus, não. Deus não. Principalmente se ele quer corrigir o filho. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Vocês não confiam mais em mim? Tudo bem, então vocês não entram mais. É o que aconteceu lá, o povo quis dizer, não, agora a gente vai entrar. Não entra. E eles tentaram entrar, muitas pessoas morreram, né? Porque não conseguiram derrotar os inimigos lá. Então, Deus, se um salvo verdadeiro cometer algum tipo de pecado e ele não se arrepender, ele vai estar sujeito à correção de Deus. E a gente sabe também que nessas orações são respondidas, né? Então ele se encontra numa situação muito difícil. É quase como se fosse uma situação de um perdido, né? Mas a única diferença é que ele é salvo por Cristo, pela graça. Mas Deus vai cuidar dele. Vem cá, meu filho, vamos conversar, vamos ali no quarto. Sabe o que é isso, né? Microfone aí, irmão Crisley. E também, pastor, as consequências, né? Porque, por exemplo, se mesmo que a pessoa erra, ela está suscetível a errar, cair, né? Mas aí, mesmo ela pedindo perdão, Deus vai perdoar, mas aí tem as consequências do pecado dela. Que aí as consequências não saem, porque aí a pessoa vai ter que passar por aquilo. Sim, né? Isso é outra questão. Isso aí é outra questão que muitas vezes, não sei se pode estar relacionado com Deus, mas creio que não. Talvez é mais a ação da pessoa, né? Gera uma reação, que são as consequências dependendo aí do tipo de pecado. Então, continuando. Por outro lado, então, se uma pessoa for dominada pelo pecado, agora a gente mudou o lado, mudou a moeda, o outro lado da moeda, né? Se uma pessoa for dominada pelo pecado, tendo um estilo de vida totalmente voltado para o pecado, isto prova que essa pessoa nunca nasceu de novo, nunca foi habitada pelo Espírito Santo. É uma pessoa perdida, que talvez até, como nós já falamos, está no meio do povo de Deus, está frequentando alguma igreja, ele está tentando ser crente, está até vivendo como crente, mas salvo ele nunca foi, nunca nasceu de novo. E aí fica sempre vivendo no pecado. Sabemos que o cristão verdadeiro, voltando lá no cristão verdadeiro, ele pode ter um pecado constante que lhe causa o quê? Quando o cristão verdadeiro entra numa situação de pecado constante, isso lhe causa tristeza e agonia. Ele anseia superar aquele pecado e vencer aquele pecado e não mais praticar aquilo. É totalmente diferente de uma pessoa que está entregue ao pecado, sem nenhuma vontade de querer vencer, mas ao contrário, a pessoa deseja aquele pecado. E aí se alguém falar contra aquele pecado dele? É muito diferente. O salvo verdadeiro, ele baixa a cabeça, estou errado, verdade, eu preciso vencer isso, eu estou
ora por mim. O perdido não. Toma conta da sua vida. Eu que tomo conta da minha. Está nem aí. Continua no pecado. Sem nenhum temor de Deus, né? Como nós já pregamos em outras mensagens. Então há uma grande diferença. E isso muitas vezes que causa confusão. As pessoas que acham que um salvo verdadeiro pode perder a salvação. O que acontece na continuação do texto? 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 10, depois do versículo 11 em diante. O que acontece? A continuação do nosso texto mostra que ninguém deve pensar de si mesmo estar perfeito ao ponto de não cair mais em pecado, pois ninguém está livre de cair. Enquanto não chegarmos ao céu, no caso, nosso lar celestial, né? Enquanto não chegarmos lá, todos nós estamos propensos a cairmos em tentação e talvez em pecado. Mas o que acontece quando caímos em tentação? Falando sobre a continuação do texto, né? Principalmente versículo 13. O que acontece? Deus não nos deixa só neste momento. Deus nunca nos deixa só. Se você é um salvo verdadeiro, você pode ser tentado, mas Deus não te deixa só neste momento. Ao contrário, o que Deus faz? Ele limita a intensidade ou o poder da tentação, ao ponto que você pode vencer aquilo. E mais do que isso, Deus te dá o escape. Deus sempre dá o escape para você vencer aquela tentação. Então é importante lembrar que há uma diferença entre o julgamento de Deus, que Deus faz com o crente verdadeiro, o seu filho, para com a condenação do mundo. Um texto bem claro sobre isso, olha 1 Coríntios capítulo 11 agora. Primeira carta aos Coríntios capítulo 11, próximo capítulo, né, versículo 31 e 32. Olha como está claro aqui que há uma grande diferença entre o julgamento de Deus para com o crente, com o julgamento do mundo. Olha o que diz o texto aí. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com quem? Com o mundo. Viu a diferença? Um salvo, ele pode ser, sim, julgado e repreendido, ou seja, disciplinado pelo Senhor, para ele não ser condenado ao inferno, porque ele já é salvo, né? Com o restante do mundo perdido. Voltando lá na ceia, lembra a ceia? Pelo menos esse texto aqui, lembra? 1 Coríntios 11, né? Está falando do quê? Da ceia, né? O que acontece na ceia quando a gente faz a ceia, né? Antes de participar da ceia do Senhor, nós precisamos julgar a nós mesmos. Na verdade, o pastor até muitas vezes dá um tempo, né? Para você orar, para você se julgar e confessar os seus pecados. E recebendo, então, o perdão de Deus. Se assim fizermos, não seremos julgados pelo Senhor. Mas, conforme o verso 30, esse julgamento de Deus pode ser o quê? Essa disciplina de Deus, essa correção de Deus, pode ser o quê? Pode ser uma enfermidade ou até mesmo morte física. O que aconteceu com o povo de Israel? Eu sei que é tempos diferentes, mas só ligando uma coisa com a outra. Sim, só que as eras é diferente, a forma de Deus trabalhar é diferente. Ele é o mesmo, mas lá Cristo ainda não havia vindo, né? A diferença é essa. Mas ligando que realmente, né, houve uma morte física, não necessariamente uma morte espiritual, ok? O verso 32 aí de 1 Coríntios 11, 32 também, não diz que um crente possa ser condenado com o mundo, mas está dizendo que há apenas duas possibilidades. Ou seja, punição agora, no caso do salvo, né? Ou condenação com o mundo, no caso, se alguém é perdido.
que no caso, né, está reservada essa condenação para o mundo a todos aqueles que não são salvos, ou seja, os perdidos. E último comentário, né, não é ponto, mas comentário. Deus disciplina os seus filhos, Deus corrige os seus filhos, os salvos verdadeiros, de várias formas. Por isso, é melhor, né, interessante isso, né, a forma de dizer as palavras, né? É melhor suportar a disciplina de Deus do que sofrer a condenação eterna com o mundo, né, ou com os perdidos. Se vivemos em pecado e não sentimos a correção e a disciplina de Deus, o que isso mostra? Se você conhece alguém, nossa, aquele ali, né, ele vai na sua igreja, não sei, mas, né, sempre está pecando, sempre está, né, dando mau testemunho, né, e a gente fica indignado muitas vezes, né? Pessoa viver, né, terrivelmente e ainda assim na igreja falar que é crente. Mas se alguém está então em pecado e não sente nenhuma correção, não sente nenhuma disciplina de Deus, o que isso mostra? Mostra que essa pessoa é filha? Não. Mostra que essa pessoa nunca foi filha. É um bastardo, conforme diz bem claro em Hebreus capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Hebreus 12, versículo 7 e versículo 8. O que diz lá? Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Ou seja, você foi corrigido porque você é filho. Então, se você passa por isso, você suporta essa correção, Deus vos trata como filhos. E Deus aqui dá um lembrete, né? Que filho há que o pai não corrija? Que filho há que o pai não corrija? Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, ou seja, foi a questão que a gente colocou, alguém que está dentro da igreja, dizendo crente, dizendo que até mesmo é salvo, mas vivendo em pecado, e nada acontece, a gente não vê a disciplina de Deus, não vê Deus corrigindo. Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos quem? Salvos. Então, sois bastardos e não filhos. Irmão, só por isso aqui já elimina muita bobagem que dizem por aí, né? Questão de perda de salvação. Quem é filho e peca, Deus vai corrigir. Deus vai chamar ele no quartinho, né? Só ilustrando, né? Deus vai chamar ele no quartinho, vamos conversar aqui, deixa eu, né? Vamos ter uma conversinha. Alguns ainda gostavam, né? Quando o pai ou a mãe falavam isso, né? Vamos ali no quarto que a gente precisa conversar, né? Você se sentia animado, né? O pastor Roberto falava assim, né? Quando o pai dele chamava, ele falava, vamos ter uma reunião de negócios. Mas, então, né? É a hora que a gente é esquentado, vamos dizer assim. E Deus faz a mesma coisa. Deus corrige os seus filhos. Mas se não for filho, então, nunca foi salvo. Não é que perdeu. Nunca foi salvo. Concluindo, um salvo pode ser disciplinado como filho, mas nunca condenado ao inferno. Isso não muda, amém? Agora eu vou dizer algo, viu? Vou dizer algo. Quando Deus corrige, e quando a mão de Deus pesa sobre alguém, sai de baixo. Sai de baixo. E eu sempre digo, quando alguém está sendo corrigido por Deus, ele sabe. Pelo menos eu, todas as vezes que eu fui, eu sabia. Né? Agora, se alguém está aí, né, como eu já disse, pecando, lá, não sente nada, não está acontecendo nada, ou talvez até Deus está corrigindo, não sei, né? Mas, então, provavelmente, né, não sei, não é nem filho, né? Mas quem está sendo corrigido, geralmente sabe. Senão está muito longe de Deus, né, para não saber. Irmão Antônio Marques queria falar alguma coisa? Não? Mais alguém? Queria falar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Ok, então é isso. Disciplinados ou destruídos, né? O tema, questão do salvo, ele é disciplinado e nunca destruído ou condenado, que é a mesma coisa. Vamos orar. Pai, obrigado.